Catarina e nós temos excelentes informações. É uma igreja que tem sempre priorizado a palavra de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Há lugares que a palavra está ficando em último plano. Tudo é importante, menos a palavra. Então é muito importante voltarmos e dedicarmos a esse ensino da palavra. Quero fazer uma breve consideração daquilo que vamos trabalhar dentro desse assunto, nesses 2 dias, do tema proposto, que é o reencontro com a palavra de Deus. Para que nós nos situemos, a apostila está com vocês, vamos fazer uma, talvez, recapitulação para alguns. Há muitos que já conhecem esse assunto, já têm estudado, frequentam seminários, faculdades, leem bastante, então tem um bom conhecimento já sobre esse assunto. Uma certa feita, um dos donos da Móveis Gazin, ele estava em uma palestra e ele disse para o palestrante, palestras daquelas caríssimas, ele disse assim: olha, eu vou parar de vir, vocês estão repetindo as mesmas coisas que eu já sou acostumado a ouvir. Aí o palestrante falou para ele assim: o senhor já tem feito tudo que o senhor tem ouvido? Ele parou um pouquinho para pensar e falou: não. E o palestrante respondeu: então continue vindo até quando você estiver praticando tudo que você ouve no seminário. Às vezes precisamos relembrar daquilo que nós já conhecemos, porque não praticamos. Dá até vontade de praticar, mas sai daqui e nos ocupamos com a vida e não praticamos. Então é bom relembrar, sempre estar relembrando. Eu agradeço ao pastor Enai Cabral, ele não está presente, mas quem falar com ele, diga que eu lembrei de agradecê-lo. Agradeço pela indicação. O pastor Enai é um grande servo de Deus, é um dos baluartes das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Então é um homem de referência, sem dúvida nenhuma, que dá gosto ouvir, ainda preserva os princípios da Assembleia de Deus. Aqui eu chamo de quadrilátero da Assembleia de Deus. O metodista tem um quadrilátero da interpretação, né, de Wesley. Eu falo o quadrilátero da Assembleia de Deus, os fundamentos. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Essa é a mensagem assembleiana. Não precisamos inventar coisas diferentes. Não há necessidade. Para quem não me conhece, uma grande parte com certeza não me conhece, sou um ilustre anônimo ainda, né? Mas trabalho muito no interior do Mato Grosso, viajo para algumas cidades do Mato Grosso, fora do Mato Grosso também. Estive o mês passado ali em Curitiba, ministrando no seminário de evangelismo e discipulado deles, a qual aprendi muito ouvindo homens de Deus ali também. E trabalho na nossa faculdade ali em Cuiabá. A igreja tem uma faculdade, estamos caminhando para fechamento, mas ainda funciona o curso de teologia até terminar de formar os alunos. Nós tínhamos 5 cursos até o ano passado, que era pedagogia, administração, teologia, contabilidade e análise e desenvolvimento de sistemas. E por parte da direção da faculdade, a direção maior, ele decidiu fechar, a presidência quis encerrar, os alunos foram transferidos e continuamos ainda com o nosso curso de teologia. Os alunos terminam agora no primeiro semestre de 2020, aí encerra de vez. Dentro desse trabalho, a gente vem atuando no Ministério do Ensino antes da faculdade, que está ali funcionando há 8 anos. Já atuei no Ministério do Ensino, no interior do estado, dentro da cidade de Tangará, fora também, há muitos anos. Eu tenho mais de 15 a 20 anos, mais de 15 anos ali em Tangará e Cuiabá. E antes disso, mais um período ministrando. Irmãos, vivo a ministrar a palavra de Deus. Não no sentido acadêmico, mas daquilo que nós, crentes, precisamos ouvir, precisamos entender, precisamos compreender. Há muita coisa nova surgindo no mercado editorial e algumas coisas até comprometendo a sã doutrina que nós aprendemos, a nossa ortodoxia, vamos dizer, assembleiana, que preserva ainda aqueles princípios herdados dos nossos pais, de interpretar a Escritura pela própria Escritura. Claro que podemos valer de algumas fontes. Dentro desse contexto, ali em Cuiabá, na faculdade, a gente também já coordenei o curso de Teologia do Novo Testamento. Foi um curso que levamos professores de várias partes do Brasil, um curso excelente, muitos obreiros e crentes em geral participaram. Então, eu sou coordenador do curso teológico da nossa faculdade.
Estou como coordenador até ela fechar as portas. Há cerca de 15 anos, vai fazer 15 anos, eu me integrei por completo ao nosso ministério, à obra de Deus, para me dedicar mais ao ensino. Pois bem, nós vamos falar dentro do seu material, estaremos falando sobre os fundamentos para uma hermenêutica bíblica, estaremos dando alguns pareceres, alguma palavra acerca desses fundamentos, então hermenêutica bíblica, e vamos falar também sobre os fundamentos da justificação pela fé na Epístola aos Gálatas. Esse é um assunto antigo, resgatado principalmente há 500 anos com o advento da Reforma Protestante. Mas parece, eu não estou me preocupar com igrejas que não são da Assembleia de Deus, eu tenho que falar para a minha casa primeiro. E a igreja Assembleia de Deus, em alguns lugares, se esquece que a justificação se dá pela fé. Então é bom resgatar esses fundamentos. Inclusive, é um fundamento que vem desde o Antigo Testamento. Da hermenêutica paulina, interessante da hermenêutica paulina, é que a gente redescobre o Antigo Testamento ou faz uma releitura por uma ótica agora cristã, por uma ótica diferente, onde aprendemos a ler e reinterpretar o Antigo Testamento quando diz respeito principalmente à salvação. Depois teremos, eu acredito, em um dos períodos, não sei se vai ser à noite ou amanhã cedo, os fundamentos para o avivamento verdadeiro. Você pode observar que todos vêm com o tema fundamentos, que é buscar nossas bases, nossas raízes, para entendermos os fundamentos ou relembrarmos quais são os fundamentos que estão na Bíblia. O que é um avivamento verdadeiro, à luz das Escrituras? Que hoje se fabrica muito avivamento. Hoje é uma fabricação de avivamento. Mas avivamento genuíno tem ocorrido em poucos lugares. Um avivamento que não tem um retorno às Escrituras, conversão de alma, investimento de poder, não é avivamento. Isso a gente vai ver na própria Escritura Sagrada, nos mostra isso. Então é importante reforçar a nossa mente, reforçar a nossa maneira de entender o que é um avivamento genuíno. Eu teve um lugar que eu estive há um tempo desse, e na hora da mensagem final, não sou contra cantar, não sou contra você fazer um fundo de louvor, não há problema nenhum nisso, mas há os exageros que não dá para aceitar. Por educação, ele não pede para ninguém desligar, mas quer fazer um hino totalmente antropocêntrico, gerar comoção. E aquilo incomoda às vezes a gente. Não é isso que a gente quer. O desejo de ver você transformado, impactado pelo poder da palavra. Aleluia. Não por mecanismos e artifícios que não tem poder nenhum para trazer salvação e transformação na vida das pessoas. Então é importante deixar que a palavra impacte nossos corações, que ela mude a nossa vida. Ela é a espada do Espírito. Não é isso que nós aprendemos? Nossos pais, na fé, a espada de dois gumes, que era sempre falado, corta para lá, corta para cá, tinha até um hino, né? Se é que podemos chamar de hino, mas tinha uma canção que falava da espada de dois gumes, corta para lá, corta para cá. É uma canção antiga, cantava, se não me engano, chama André de Paula. Minha mãe que gosta desse tipo de hino, né? Ela gosta desses hinos. Eu digo, se é que podemos chamar de hino, tudo bem, uma canção. E fala da espada de dois gumes. A Bíblia fala dessa espada maravilhosa. Então é interessante revermos esses fundamentos que é um avivamento. É muito bom, irmão, nós estamos perdendo muito. Eu falo nova no sentido genérico, como assembleano que sou, batizado aos 12 anos de idade, desci as águas no tempo que ainda não se usava tanto batismal. Os irmãos das canas brancas que estão quase sem cabelo, que nem eu lembro, né? Não tinha tanque, era feito no rio, os batismos. Não existia o tanque, hoje dá uma comodidade maior para se efetuar o batismo. 12 anos de idade, então eu sou assembleano. Não tem a família da gente, não tem uma família que não tenha problema, correto? Mas outro falar da sua família você não aceita. Eu não aceito que fale da minha assembleia, deixa que eu falo. Eu falo, posso falar porque estou dentro, mas outro de fora falar, criticar a gente, é difícil. E por falta de compreensão das Escrituras, nós estamos tendo um grande número de crentes saindo das Assembleias de Deus, indo para outra igreja. Há locais que
estamos nos tornando até como se fosse uma igreja de idosos. Quase não tem mais pessoas mais jovens. Tem pessoas já com idades avançadas que estão ali, os mais jovens procurando se alimentar em outros locais, que estão com vontade de aprender a palavra. Hoje o conhecimento não é algo velado a um grupo seleto. Está na internet, está exposto. E muitos estão bebendo em outra fonte, o que nos entristece muito. Uns estão bebendo em fontes que são perigosas, fontes que trazem morte, como aquela panela que foram servir os filhos dos profetas, né, ali no Eliseu, com ervas venenosas. Então, muitas mensagens e trazendo veneno para dentro da igreja, por falta de discernimento bíblico correto. Infelizmente, eu vejo muitos jovens hoje iludidos com o movimento calvinista, iludidos com outros movimentos que não são da Assembleia de Deus. Por quê? Porque falta alimento sólido. A ausência de alimento sólido faz com que as pessoas procurem outro lugar para se alimentar. Eu estive há poucos dias conversando com um casal de jovens que haviam saído, casados, novinhos, saído da nossa igreja, junto com mais algumas dezenas. Falei, qual o motivo que está levando vocês a ir embora? Você está em uma igreja que não é tão apertada nos usos e costumes, está numa igreja que é tranquila, o pastor é compreensível, você não tem esse problema. Qual o motivo, então, que você está indo para outra igreja? Sabe o que me responderam? Responderam o óbvio, que a gente só queria confirmar. Lá, quando eu sento para ver um louvor, eu vejo o hino de adoração a Deus. A gente louva a Deus, não é um hino que fica falando, aqueles hinos que você recebe, toma lá, da cabra, o mar, fecha mar, e eu não sei como é que não acabou, a água do mar, tanto abrir e fechar, história morar de Jericó, é para você, é por você, é aquela coisa antropocêntrica. Ali você vê a adoração a Deus. Segundo, quando vai ter a hora da mensagem, é mensagem que a gente se alimenta, tem conteúdo. Isso é preocupante e triste para nós. Então precisamos mudar. A igreja mudou, a sociedade mudou, a igreja muda. Se a sociedade muda, a igreja muda. E nós precisamos ter essa compreensão dessa mudança. Pastores que estão à frente de igreja, à frente de trabalho, se não entender que há uma mudança e que eu preciso mudar, nós estamos fadados a perder nossos crentes, ou, na melhor das hipóteses, eles ficarem insatisfeitos ali dentro e sempre famintos por algo a mais. É onde faz com que eles vão beber em outras fontes, sendo que aqui deveria ser a casa do pão. Entendeu? Claro, isso não estou a criticar, estou trazendo algumas informações e contextualizando que nós vamos trabalhar, falar um pouquinho esses dias aí, muito importante. E a mensagem da noite, o tema que eu propus, Deus dando graça, usando de misericórdia, a gente quer falar sobre que evangelho estamos pregando. Qual é o evangelho que nós estamos pregando hoje? É um genuíno evangelho? Então, como pregar o evangelho é uma resposta ao antropocentrismo que tem entrado na igreja, uma resposta a um falso evangelho que tem adentrado nossos meios. Glória a Deus. Um evangelho totalmente triunfalista, que não é o evangelho de Jesus. Então é esse que eu, com a graça de Deus, com a bênção dele, pretendo domingo à noite falar sobre isso. Eu falo sempre, meus irmãos, que nós temos que ser simples na maneira de pregar, na maneira de falar. Não precisa buscar coisas grandes, querer encantar a plateia, querer ter palavras difíceis. Não é isso que o povo quer. Filosofia, você tem uns montes por aí. Não é menos academicismo e mais palavras genuínas que precisamos. Eu tive pastores, irmãos, que mal sabiam ler, alguns deles. Glória a Deus. Eles não sabiam ler direito, não sabiam interpretar. Na escola dominical, muitas vezes o adolescente ajudava na escola dominical a fazer a leitura da revista. Mas eram homens que tinham temor de Deus. Homens que me inspiraram a buscar a palavra de Deus, a querer aprender a palavra, a querer ensinar a palavra. Homens que despertaram na gente um desejo muito grande em conhecer o evangelho verdadeiro. E o que nós estamos deixando para a nossa geração, para os nossos jovens? Eu me preocupo. O que estamos deixando? Qual o referencial que somos para ele? Será que eles nos veem como referencial? Por isso precisamos, irmão, participar de seminários, participar de eventos, aprendermos. Sou professor de escola dominical desde adolescente, mas eu tiro todo trimestre uma ou duas lições, pelo menos,
para sentar como aluno na minha igreja, onde eu congrego. Eu sento como aluno. Os demais eu atendo congregações, há muitas congregações ali dentro de Cuiabá e Várzea Grande, que ele vai atendendo, domingo está em uma, domingo está em outra, sempre ensinando nos quadros dominical, e também sento como aluno. Também participo como ouvinte em seminários, faço o possível de estar presente, porque precisamos aprender sempre. Amém? Pois bem, eu lamento não trazer um slide completo para vocês, para colocar, e algumas igrejas não podem usar isso. Então a gente fica sem saber alguns lugares, pode usar, beleza, usa, não pode, não tem problema, ficamos sem usar. Mas tem igreja que não deixa usar. Mas eu sempre preparo, organizo. Eu tenho um pendrive que infelizmente ele sumiu com muitos slides, muito material, muita apostila, muito conteúdo. Então eu não organizei um slide completo dessa palestra. Mas tem algumas coisas ali que nós vamos compartilhar e vamos voltar aqui para o nosso material. Pelo que eu entendi, nós teremos 2 períodos agora à tarde, correto? 3h30 para, né? Correto? E continuamos depois, antes da noite, certo? Estou errado? Ok, são 3 horas. Agora, porque tem um cafezinho, né? Olha, coisa de assembleano sem comida não funciona. Nunca vou em assembleia de Deus, não tem comida. Depois fica procurando esconder a barriga atrás do púlpito, quando pega um púlpito desse não dá para esconder. E o pastor não me leva ali na frente ainda. Não tem como esconder a barriga. Aqueles púlpitos de madeira não esconde ainda, aquele jeitinho e tal. Faz que nem as esposas da gente, as mulheres, né? Escolhe o melhor ângulo para tirar foto, para não aparecer tanto. Mas a assembleano de raiz, genuíno, tem comida. Então tem lanche ali depois, eu estou sabendo. Tá bom? Pois bem, uma primeira pergunta, vamos ver se vai conseguir alcançar aqui a dimensão se a gente consegue? Acho que não, né? Não dá, né? Tá. Então eu faço assim, aí o senhor passa. Esse aqui não está na apostila de modo geral, mas só para a gente fazer uma introdução por aqui. Para que a hermenêutica? Sempre alguém que questiona a resistência. Para que eu quero saber de hermenêutica? Para que eu quero saber de teologia? Meu negócio é joelhologia. Meu negócio é um monte de termos afins. Irmão, se nós não pudermos entender, interpretar corretamente, pode ter certeza que vamos ler a Bíblia de forma errada. Não existe ninguém neutro. A neutralidade não existe. Você vai ler a Bíblia com uma ótica. A ótica é que colocaram para você procurar entendê-la. Mas como tudo que é construído, existem normas, existem regras. A Bíblia foi traduzida para nós, foi dada para nós em linguagem humana. Traduzida em linguagem humana. Então eu preciso entender esse elemento da linguagem para poder fazer, sem dúvida nenhuma, uma boa leitura, uma boa interpretação. Sem viés ideológico, sem viés denominacional. Eu necessito tentar deixar a Bíblia falar por si mesmo. E ao estudarmos as Escrituras, nós nos deparamos com vários problemas. Para começar hoje, por exemplo, pega um adolescente, até mesmo nós, ou pessoas mais jovens, noticia de repente aí que um país invadiu o outro e matou crianças, matou mulheres. O que você vai ver nisso? Você vai sentir raiva desse país. Você vai ficar indignado com isso. É o que vai acontecer. Correto? Sim ou não? Sim. Mas você lê isso em Israel fazendo isso. Você vê Israel matando mulheres, crianças, animais. Mas eu não posso ler o Antigo Testamento a partir da ótica pós-moderna. Eu tenho que entender o contexto em que ele foi escrito. Tenho que entender o meio que se desenvolveu a história bíblica. Para que eu faça uma interpretação e entenda o porquê disso ter acontecido. De maneira nenhuma eu posso olhar daqui para lá, tenho que tentar ver lá dentro como aconteceu. Ainda mais dentro desse mundo pós-moderno que nós vivemos, onde há uma desconstrução de tudo. Onde parece que o viés, a intenção pós-moderna é desconstruir. Desconstrói valores, desconstrói o alicerce familiar. Família já é algo totalmente antiquado para a sociedade moderna. Esse modelo de família, homem, mulher, filhos, é algo antiquado na sociedade moderna.
uma tentativa de desconstrução. E nós precisamos, não é desconstruir, é continuar mantendo firme nossos fundamentos, andando nesse mundo que nós estamos hoje, de tantas ideologias, de tantas coisas negativas e prejudiciais da fé, permanecendo com a fé na Bíblia, mantendo essa fé nas Escrituras. E eu preciso entendê-la, preciso compreendê-la. Pelo menos, se eu não puder ser um grande expositor, mas que eu seja pelo menos um entendedor para viver pela Bíblia que eu estou lendo, que eu estou pregando. Pelo menos para isso. Pois bem, você interpreta, segura aí, volte um pouquinho. Não, no próximo então. Aí mesmo. Você interpreta tudo. Interpreta sinal de trânsito. É tão automático, tão rápido. Interpreta sinais, logos. Você conhece o logo de carro, tudo. É interpretação. Tudo é interpretação. Correto? Quando no processo da interpretação, nós precisamos considerar todas as coisas. Ponto é importante. Vírgula é importante. Não existe erro na Bíblia, mas existe erro de tradução. Existem equívocos nas traduções, coisas que não vão comprometer o todo, mas pequenos erros humanos na hora de traduzir. Há dificuldade nesse aspecto. Vejamos bem, vamos fazer uma leitura desse texto que está aqui. Olhe bem, e tendo Jesus ressuscitado, apareceu, aliás, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, correto? Vamos ler todos ali, rapidinho, no 3. 1, 2, 3. E vendo Jesus ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Agora me responda rapidamente, nós lemos, temos que interpretar, não existe como. Correto ou errado, todos nós fazemos interpretação. Lemos a Bíblia e damos um parecer. E às vezes temos interpretações mais absurdas que você possa imaginar, de passagens bíblicas. E você vai encontrar, por exemplo, nas grandes cruzadas, pessoas que pegavam textos das Escrituras para justificar a matança de criança. Não, está escrito, pega a criança, feliz é o pai que pega o menino e dá com ele na pedra. E pega a criança e vão matar. Então teve muita atrocidade que interpreta errado as Escrituras. E há muitas outras passagens bíblicas, até difícil de interpretação de fato. Mas o que nós lemos aqui? Qual o dia da semana que Jesus ressuscitou? Primeiro dia da semana. Quem mais? Rapidinho, todos concordam com o irmão? Qual o dia da semana, segundo o texto que lemos, qual o dia da semana que Jesus ressuscitou? Domingo ou? Isso é o que o texto está dizendo? Mas por que responderam? Uma boa parte ainda ficou em dúvida, primeiro dia ou domingo. É justamente aqui que está guardado aqui, a lente. Eu não deixei o texto falar. Eu respondi, estou falando de uma passagem simples. Eu respondi pela lente teológica que eu já tenho, pela lente de fé que eu já conheço. É igual você encontra na Bíblia o dia do Senhor, lá em João, no Apocalipse. Para nós tem um significado, é o dia da ressurreição. Para os adventistas, o dia do Senhor é o sábado. E se firmam nisso, as lentes que nós temos de leitura da Bíblia. Quando eu comecei a falar a primeira vez, teologia sistemática não é essencialmente bíblica. Tem gente que achou um escândalo. Pessoas, colegas meus de trabalho, vou falar sobre eles depois. Colegas de trabalho, teologia sistemática não é essencialmente bíblica. Achou estranho, depois foi entender por quê. Porque a teologia sistemática tem um comprometimento com o sistema teológico que você professa crer. E muitas vezes tem coisas que não encaixam muito bem, que não dá para encaixar. Estou falando de coisas periféricas, porque nós temos o essencial, que tem que ter unidade. Aquilo que não é essencial, tolerância. Tolerância um com o outro. Sobretudo o amor, já dizia Agostinho há muitos anos. Então nós precisamos, porque é essencial, tem que ter unidade. Vou dar um exemplo. Pegue 3, 4 palestrantes que vai falar, pregadores, para falar de escatologia, que tema complexo. Vamos falar de arrebatamento. Você vai ter crente dizendo, professores nossos dizendo, que o arrebatamento é pré-tribulacional. Primeiro de toda aquela questão, né? Nós somos milenistas, tá? Segundo dispensacionalistas, nós somos pré-tribulacionistas, um monte de rótulos que vamos carregando ao longo da caminhada.
Parece que esse carro de Fórmula 1, tudo cheio de rótulo, de marca, milenistas, pré-tribulacionista. Vamos começando por aí. Você vai ter algum ensinador que vai dizer que é no meio da grande tribulação. Você vai pegar outros que vão dizer que as duas testemunhas Enoque e Elias. Estou falando dentro da própria Assembleia de Deus. Da própria Assembleia de Deus. Isso é periférico. Se são duas testemunhas, Moisés e Elias, se é Enoque e Elias, se não é nenhum deles, se Jesus vem antes ou depois, eu creio que ele vem antes da grande tribulação. Isso também não é essencial. O que é essencial nesse caso? Jesus vem. Temos que estar preparados que ele vem. Isso é essencial. Então não precisamos brigar, perder a comunhão por aquilo que não é essencial. Mas existem coisas que não podem ser modificadas. Existem verdades que não podem ser negociadas de maneira nenhuma. Tem que ser mantida. Vamos de novo então aqui no texto. É importante sabermos sim o dia da ressurreição de Jesus. Não é essencial para a salvação saber o dia, mas ajuda a evidenciar a verdade das Escrituras, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, ou que ressuscitaria depois de 3 dias e 3 noites, equivalente ao terceiro dia. No caso em questão, uma grande parte sempre responde domingo, porque já está na cabeça. É a leitura que fazemos, a leitura já com a lente de nossa denominação ou de nossa crença. Mude agora o próximo. Olha a diferença, leia de novo. Leia mais alto, vamos lá, 1, 2, 3. E tendo qual foi o dia que ele ressuscitou? Primeiro dia, ou domingo que seja. Mas aqui está dizendo isso, uma vírgula fora do lugar. Fez toda a diferença. Primeiro texto, e tendo Jesus ressuscitado, vírgula. Na manhã do primeiro dia apareceu primeiramente a Maria Madalena. Ele ressuscitou quando? Não sei. Mas agora a vírgula no lugar correto. E tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Você vê como é importante, por isso, quando eu leio a Bíblia, é importante sim conhecer vírgula, parágrafo, entender o texto. Inclusive as Bíblias mais modernas, mais novas, traduções mais atuais, elas já trazem os versículos inseridos no parágrafo. Ela não vem sem os parágrafos. Mas as Bíblias mais antigas, da Sociedade Bíblica, edição de 95 para cá, antes não vou afirmar, você encontra os parágrafos iniciando por negrito. Vocês já devem conhecer isso, acredito, é uma coisa dentro da bibliologia que se estuda. Está ali os parágrafos. Conhecer o parágrafo ajuda a ter uma ideia melhor do texto. Está dentro da hermenêutica. Então é importante eu conhecer o parágrafo para melhor entender. E as vírgulas não podem ser comidas na minha leitura. Os pontos não podem ser engolidos. Eu preciso ter esses pontos, ler essas vezes. Essa é fundamental. É a linguagem humana que Jesus se comunicou conosco, que Deus se comunicou através da linguagem humana. Então eu tenho que conhecer essa linguagem. Bom seria se todos nós pudéssemos ler no grego, ler no hebraico, mas não podemos. Mas nós temos tradutores que fizeram isso por nós. E há muitos que falam mal da teologia, comem dela e falam mal dela. Se tem uma Bíblia traduzida, porque um teólogo traduziu. Se tem uma Bíblia separada em capítulo e versículo, porque teólogos fizeram isso. Se temos Bíblias de estudo, teólogos fizeram. A pessoa prega contra a teologia, usando uma Bíblia traduzida por teólogo, rodapé escrito por teólogo, divisão de capítulo e versículo por teólogo, referências paralelas feitas por teólogos, e fala mal da teologia. Teologia é para nos ajudar a compreender as Escrituras. Teologia é falar de Deus, das coisas de Deus. Então não há nada. Eu sofro com isso em alguns lugares, que tem gente que tem aversão à teologia. Totalmente. É aversivo à teologia. Teve um evento no lugar, e um dos palestrantes, um jovem professor, inclusive faz parte da nossa equipe, um menino muito inteligente, mestre em filosofia, teólogo, crente acima de tudo, que é o mais importante. Os títulos acadêmicos, irmãos, precisamos dele lá na academia. Igreja não precisa de título acadêmico, precisamos conhecer. Então, título acadêmico lá fora, precisamos na academia deles.
Mas na igreja não precisamos de Deus, do Espírito, de conhecimento da palavra. Isso é muito importante, sim. Então veja bem, esse moço, ele levou os rascunhos da sua palestra, da sua preleção, falando sobre 5 solas, cada domingo sola. Ele colocou tudo escritinho dentro da Bíblia. E o pastor falou: olha, o único que não usou esboço para pregar foi esse jovem professor, porque acha que usar esboço é diminuir a ação do Espírito Santo de Deus. E não sabia o pastor que ele estava com o seu esboço colado num clipezinho dentro da Bíblia, fazer para poder ter um roteiro, tá? Um roteiro daquilo que seria ensinado. Ok? Compreendido aqui? Tranquilo? Amém? Então vamos um pouquinho mais à frente falar sobre isso. Lembrando o que eu falei, não preciso falar difícil, eu tenho que ser claro e objetivo nas minhas falas. Tem pessoas que aprendem um vocabulário bonito, novo, e ficam repetindo ele até fora do contexto. Tem um pregador que eu até gosto muito dele, ele aprendeu a palavra clorofila. E um dia ele disse que a palavra de Deus é tão poderosa que penetra até a clorofila da alma. Qualquer criancinha que está estudando, sabe, o que tem a ver a clorofila com a alma? Mas ele achou bonita a palavra. Então não tem que ficar buscando palavras bonitas. Paulo, quando fala aos Coríntios, fala: quando eu fui ter convosco, não busquei ter sublimidade de palavra, eloquência, antes preocupei-me a pregar a Cristo e este crucificado. Talvez nem gostaria de ouvir Paulo, né? Sem retórica, não era eloquente como Apolo, não inventava coisas, mas ele tinha uma preocupação: pregar a Cristo. Essa é a mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Pregar a Cristo e este crucificado. Este é o Evangelho. Vamos falar dele domingo à noite, em nome de Jesus. Pois bem, então vamos um pouquinho mais. Pode ir passando, vou dando sinal assim. Ok. Veja bem, rapidamente, só para dar um esclarecimento, muitas vezes perguntam qual é a diferença de hermenêutica e exegese, ou exegese. Ambos estão dentro da hermenêutica e exegese, trabalham em conjunto. Só para entender na prática o que é exegese, às vezes tem teólogo que até não é a mesma coisa, a exegese aprofunda mais. A exegese significa extrair, tirar o significado do texto, não colocar o meu significado lá dentro. Tem pessoa que lê uma passagem da Escritura e põe o seu significado nela, o que ele acha, a sua lente. É tirar. Praticar a exegese bíblica é algo que realmente não é fácil, é algo um pouco mais difícil. Enquanto as hermenêuticas tratam das regras de interpretação, os princípios a ser usados, regra gramatical, como entender o contexto, a exegese ela explora mais o texto, vai um pouquinho mais além. Tanto que você lê um comentário, um livro que tem lá, comentário exegético, é um livro que quase ninguém gosta de ler, porque ele é técnico, é cansativo, é enjoativo de ler. Só pessoas que estão mais pesquisadores que gostam, porque nós, via geral, gostamos de ler o texto bem comentado, onde esclareça aquilo que é defendido como certo. É o que nós mais gostamos de ler. Então, escrever para o público assembleiano tem que escrever desta forma. Não só assembleiano, a maioria geral não quer ficar preso a termo, a tecnicismo, embora necessário em algumas situações. A exegese é mais ou menos assim, ó. Ali eu tenho o texto: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Eu vou isolar as palavras, verbos, substantivos, quando for o caso, e vou buscar o significado. Por exemplo, lei. O que significa lei? Que lei é essa que Paulo está falando? É a mesma coisa lá quando nós vamos para aquela passagem de Paulo, porque a letra mata e o Espírito vive. Está vendo, irmão? Para que estudar? A letra mata. Fizeram um congresso uma vez porque a letra mata. Imagina o congresso. E a gente é alfinetado com isso. Mas quando você vai ler no contexto, vai entender o que é letra, o que Paulo está falando, e você vai ver o que é lei. Espera aí, Paulo está falando das letras da lei. E o que ele quer mostrar é o seguinte: olha, assim como a lei foi dada para a morte, porque ninguém consegue viver pela lei, foi dado para morrer mesmo. Tanto que no dia que foi dado a lei, morreram 3.000 pessoas. Glória a Deus.
Está fora do contexto, glória. Morreram 3.000 pessoas. Paulo está mostrando, foi dada em glória, e era para a morte. Muito mais glória agora é o ministério do Espírito. Quando inaugura a igreja, aí se converte quase 3.000 almas. Agora sim, glória. Quase 3.000 almas se converte. Glória a Deus. Está mostrando a diferença. A letra mata, mas o Espírito é vida e vida e abundância. Foi o que Pedro fez, pôs em pé. Isto é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Pedro, aquele Pedro que negou Jesus, ele não ficou nada disso. Não é assim que Pedro faz? Eu até ensaiei bem esse negócio, mas eu pregar assim também, né? Aí vai lá, joga o boliche. Irmãos, não é isso. O Evangelho não é isso. Interpretar a Bíblia não é isso. Foi palavra pregada. Então o contexto ali que Paulo está dizendo, o sentido é o seguinte: olha, a glória é muito maior pelo ministério do Espírito. A letra da lei mata, mas o ministério do Espírito é vida. Nada tem a ver com estudar. Nada tem a ver com você aplicar seu estudo. Dedicar-se diligentemente a conhecer as Escrituras. Aí você vai lá, tutor. O que é um tutor? Vamos falar um pouquinho dele na parte de justificação pela fé depois. É um guardião, é alguém responsável por alguém. É um pedagogo, é um aio. É alguém que cuidava das crianças naquele tempo. O escravo que levava as crianças para a educação. Enfim, de forma geral, um guardião. Esse é o tutor. Então você vai isolar a palavra tutor e dar o significado. Para que fôssemos o quê? Justificar. O que é justificar? O que é a justificação? Você vai isolar essa palavra, estabelecer o perícope do versículo ali, ou do parágrafo, vai isolar, vai buscar dar um significado para essas palavras. Depois nós temos para que fossem justificados. E depois pela fé. Que fé é essa que Paulo está falando? Qual é essa fé que ele está nos ensinando? Então nós vamos buscar isso aí. Você faz essa desconstrução do texto, ou perdão, dissecação do texto. Você é como se estivesse dissecando ele, pegando palavras. Então a exegese é difícil. Ler um comentário exegético é difícil também. Mas isso que é para você entender mais ou menos a diferença, que eles talvez tenham alguma dúvida. Ok? Então vamos adiantar aqui. Pode passar essa parte, nós temos ela na apostila, falando em um momento específico. Mais um pouquinho. Segure um pouquinho. Irmãos, precisamos conhecer, é lamentável, algumas coisas que a gente vê em nosso meio. Se eu fosse pregar, que nesse pregador não aguento mais não, estou velho e gordo, não tem mais fôlego para pregar. Já até cansei de fazer aquela brincadeirinha aí dos pregadores. Veja bem, a questão da revelação. A palavra de Deus é a palavra revelada. Glória a Deus. Ponto. A Bíblia é a palavra revelada. E há pessoas que, não sei se é para poder ostentar a espiritualidade, às vezes simplicidade em alguns casos. Nesta madrugada, enquanto eu orava, Deus me revelou. Como assim? E o que eu vou pregar nesta noite é uma palavra revelada. Será que o trabalho diligente de um pregador que estuda, que anota, que ora, faz seu esboço, não tem de Deus a unção? Para eu desprezá-lo desta forma? Os sermões de John Wesley, que muitas vezes era escrito andando em um cavalo enquanto ele viajava de um local para outro para pregar o Evangelho, que estão aí hoje para nós. Sermões de Moody, Spurgeon, que servem para nós hoje como referência, foi tudo escrito. O famoso sermão Pecador na mão de um Deus irado, o Jonathan Edwards, foi escrito e lido para a congregação. Deus não estava nesse negócio? Então isso é uma falsa premissa e até uma prepotência. Vou abrir a Bíblia e o Senhor vai me revelar a mensagem aqui nesta noite. A palavra de Deus é mensagem revelada. Ela já é uma palavra. Eu li a Escritura e já estou pregando uma palavra revelada.
Não precisam inventar coisas. Basta eu ler a Escritura. Estou lendo aqui, Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. E não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Bendiz, ó minha... Vai embora. Estou pregando uma palavra revelada. Eu sei que há dias que nós parece que estamos vazios para pregar. Acontece. Tinha um pregador, que foi pastor meu, ele já partiu para a glória. Ele pregando em um congresso um dia terminou mais cedo. Encerrou mais cedo. E na hora de jantar, pai pastor, por que o senhor parou de pregar? Perguntou um pouquinho, parou cedo. Ele falou, mano, ele tinha um jeitinho, mano, eu vi que eu não estava com nada, que a igreja com nada estava, vamos terminar logo de jantar mais cedo. Então tem dia que não temos, irmão, o céu para eu não posso inventar. Eu não posso ficar inventando coisas para a igreja. Profecia do óbvio. Onde tem, veja bem o perigo dessas revelações. Eu vou falar 3 profecias do óbvio aqui. Uma vez eu estava fazendo isso na aula de hermenêutica, na sala de aula, entrou uma aluna atrasada, e ela falou, Deus falou comigo, aleluia! Não, irmão, ele está fazendo uma demonstração, não, ele falou comigo, Deus falou comigo. Quando eu falei, muitos de vocês não conseguirão chegar ao final, porque a luta vai ser muito grande. Mas você persevere que a vitória virá. Isso não é profecia. Aqui há muitas pessoas passando por problemas com os filhos. Tem problema com a esposa, sempre a esposa, né? Nunca o esposo. Aqui tem gente que esse ano não vai terminar sem você receber a sua bênção. E essa luta vai passar. Irmão, isso não é profecia. Me perdoe a sinceridade. Isso é coisa do óbvio. Quem não tem problema? Chega numa igreja, vê senhora de cabeça branca, senhor de cabeça branca, ou sem cabeça, ele tem filho, tem neto. Ou sem cabeça, sem cabelo, sem cabeça não tem. Olha, tem descabeceada, sem cabeça não. Sem cabelo, você já viu, tem filho, tem problema em família. Isso não é profecia. A profecia tem que ser específica. A Bíblia ensina sobre interpretar a profecia. Então nós não tem, nós temos que parar. E há pessoas que alimentam essas mentiras. Aleluia, glória a Deus. Alimentar as mentiras pregadas. Isto não é revelação. Revelação é a palavra de Deus. Espera então, pastor, espera aí. Então me explica aí, professor. E quando eu estou lendo um texto bíblico, de repente me vem uma compreensão e uma aplicação desse texto que eu nunca tinha visto. Isso chama-se iluminação do Espírito. Ele te iluminou. Ele trouxe uma clareza para você daquilo que está escrito, daquilo que está revelado. Não pense que quem é teólogo, quem está estudando, não depende do Espírito Santo. Quem estuda também busca a direção e orientação do Espírito Santo para lhe ajudar no seu estudo. Então você tem uma iluminação. É aquilo que o Espírito Santo te ilumina para compreender a profundidade do texto. E a aplicação, irmãos, é claro que ela vai mudar de contexto. Ela pode ser, por isso que a palavra de Deus é única, infalível, inerrante, inspirada pelo Espírito. Qualquer lugar do mundo, a interpretação é a mesma, tem que ser a mesma. A aplicação pode mudar a forma de aplicá-la. Contextos diferentes, culturas diferentes, vai mudar, dependendo do local que ela for aplicada. Mas a interpretação é única, exclusiva. É isso que nós estamos tentando defender, porque até isso estão querendo desconstruir, trazer novos métodos de interpretação que são contraditórios daquela ortodoxia que nós preservamos, que a Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E nesses contextos que vamos estudar, precisamos conhecer os contextos em que a Bíblia está inserida, gramatical, histórico, social, político, religioso. Está tudo dentro, precisamos conhecer isso para fazer uma boa interpretação do texto bíblico. É muito importante, irmãos, que nós que estudamos, quando vem um pregador pregar, alguns pastores estão exigindo, o que você vai pregar? Não está errado, não. Quando você não conhece o pregador, para você evitar meninice, evitar besteira, intoxicar a igreja, não está errado.
E muitas dessas mentiras o pastor gasta depois muitas terças-feiras para tirar. Haja terças-feiras para tirar. Que você ensina, o povo parece guarda a mentira. Quantas pessoas deu glória a Deus com a descida de Jesus no inferno? E lá ele lutou com o diabo. E luta daqui, luta dali, daqui a pouco ele sai correndo com a chave da mão, da vitória. E essa chave está na mão dele. E você também vai ter essa chave hoje. Eu nunca vi ninguém dar fechadura. Chave tem uns montes por aí. Eu até falei um dia, pastor, que eu ia fazer uma campanha da fechadura. Então, um monte de gente recebendo chave, não acha a porta. Muita gente recebendo. Esse é um texto apócrifo, um pseudo-epígrafo atribuído a Nicodemos, que narra a descida de Jesus no inferno. Ali tem um monte de mentira naquilo ali, é pregado na igreja. E eu vejo o crente da glória a Deus, mas me entristece quando eu vejo o obreiro, glória a Deus, aleluia. Aí me entristece mais ainda. Isso não está na Bíblia. Aí vamos para a Bíblia. Esquece teologia então. Que além dos 4 evangelhos, existia mais de 100 evangelhos escritos. Mas 4 passou pelo crivo, que foi colocado como canônico, inspirado. Tem proto-evangelho de Tiago, evangelho segundo Nicodemos, esse que eu estou falando, que narra a descida de Jesus no inferno. O duro que esse pregador prega uma eloquência, uma arrogança de poder, de autoridade, né? Que quase convence a gente. Se você não conhecer, não é errado pregar coisas erradas, irmãos, e você voltar atrás e corrigir. Já preguei muita coisa errada. Já preguei que a terça parte dos anjos são 144 mil, que aprendi com o meu pastor. Mas depois um dia eu falei, peraí, se 140, então dá para saber o número de anjos, vamos fazer uma regrinha matemática aí, então dá para saber. Eu falei, não, mas a Bíblia fala que os anjos são infinitos, milhares de milhares. Infinitos não, em quantidade não podemos contar, milhares de milhares. Não tem o número exato, está errada essa explicação. Eu comecei a buscar entender de forma correta essa questão, até compreender. Já preguei, irmão, da pomba de Noé. Vocês conhecem a pomba de Noé? A pomba foi, a primeira vez que ela foi, era o ministério do Pai. Vinha e descia, o Espírito Santo vinha e vinha. A segunda vez é Jesus Cristo atuando. Quando ele vai e volta com o raminho, são as feridas que ele foi ferido da casa do seu Pai. A terceira vez que a pomba vai e não volta mais, é a descida do Espírito Santo, que está na igreja, está em você, e vai embora e por glória a Deus, aleluia. Isso não está na Bíblia. Bonita a pregação, mas não está na Bíblia. É uma pregação bonita, pastor, não está na Bíblia. É igual Eliezer, o Espírito Santo foi buscar uma noiva para a igreja. Eliezer pega os camelos, também não tem nada a ver. Esse método de alegorismo na interpretação, irmão, trouxe muitos prejuízos para nós. Porque a gente começa a buscar significado em tudo na Escritura. Acho que tudo tem que ter um significado místico, não é verdade. Assim como as palavras elas vão mudar dentro do seu contexto, onde está inserido, onde você descobriu o contexto dela lá dentro. A língua é viva, e você vê que palavras já perderam sentido para nós há muito tempo. Quantas palavras que antigos usavam que não usam hoje mais? Se minha avó, hoje, ressuscitasse, fosse andar aqui no nosso meio, o primeiro também ia sair correndo, né? Mas se fosse possível, falar de bits, giga, mega, põe na nuvem. Que nuvem, meu filho? Você entendeu? Como são criadas novas palavras, como tem palavra que perde totalmente o sentido com o tempo, vai se recriando novas. Tem palavra que nem se usa mais hoje em dia. Por isso precisa de vez em quando a tradução da Bíblia ser revista para atualizar. Vou dar um exemplo aqui, caridade. Caridade já foi entendida em alguns momentos como amor. Correto, sim ou não? Mas caridade é amor? Vamos para o lado prático. Cadê os maridos e esposas? Hoje podem sentar juntos, que maravilha, né? Antes não podia. Aí o marido falava alguma coisa para a esposa e o marido de longe, não é lagartixa. Lembra? Ela. Hoje, se fazer isso, ela dá um cutucão lá na costela dele do lado e não tem esse problema. Chega para o seu marido e pergunte assim: você casou comigo por quê?
Pergunte. E você, marido, vai responder por caridade. Respondeu por caridade para ela? Está com medo, né? Responda por caridade. Você viu como caridade não é amor? Você pode fazer caridade e não ter amor. Ah, mas na Bíblia. Tradução. A tradução mais correta seria amor. Já houve um momento que caridade poderia ser amor, hoje não é mais. Você pode fazer caridade e não ter amor. Está entendendo como o estudo da hermenêutica é amplo e tem muita coisa para se estudar dentro disso? Coisa simples. Uma das coisas mais, dentro de dezenas de livros em língua portuguesa de hermenêutica, irmãos, nós estamos com o professor Jonas Mendes, estamos fazendo um trabalho em Cuiabá, estamos trazendo um livro de hermenêutica de forma simples, que qualquer pessoa que saiba ler consiga entender. Há muitos livros bons, mas de difícil entendimento, de compreensão. E eu defendo que a Bíblia não é só para alguns, para todos. E para ser entendida por todos, nós temos que conseguir transmitir isso em linguagem simples, de forma simples, para que ele compreenda. Um exemplo simples, para que ele consiga compreender, para que o irmão que trabalha lá no sítio, que mexe com enxada, que só sabe ler, somente lê bem devagar, com dificuldade às vezes, que ele possa entender, que ele possa compreender. Não podemos pensar só nas grandes massas que hoje estão estudadas, que estão no nível. Tem que pensar naquele irmão que tem vontade de conhecer mais a Escritura. Então é um auxílio para compreender as Escrituras de forma simples, um exemplo simples, que ele vai entender o que é a tradução. Entender que a tradução é algo que ela pode conter algumas falhas no processo, algumas falhas no entendimento. Tem um livro chamado Deus Chegou ao Tibete. Na aula de missiologia eu gosto muito que as pessoas leiam livros sobre missões. Não lê livros de testemunhos de obra missionária. E esse homem gastou a vida inteira para traduzir para traduzir a Bíblia na língua do povo tibetano. Houve a grande guerra e a primeira cópia perdeu-se na guerra e ele de novo vai mandar para publicação novamente, só que ele morre sem ver essa obra concluída. Mas ele teve um problema na tradução, uma dificuldade. A dificuldade era a palavra Deus. O povo tibetano com milhares de deuses. Como eu vou colocar Jesus é Deus? Ou colocar um Deus superior aos demais deuses? Que palavra eu vou usar? Ele ficou nisso parado muito tempo sem encontrar essa palavra. Até que lendo uma obra tibetana, falava de um termo lá na língua tibetana para um Deus que era muito maior que os demais deuses existentes. Ele falou, é aqui, é essa palavra. Nós ficamos brigando para Javé, Jeová. Irmão, isso não é o essencial. Para começar a pronúncia do tetragrama divino, ninguém sabe mais, se perdeu. Se é Javé, Jeová, ou o que seja, isso não é o importante, não é isso. Entender que ele é Deus, ele é Senhor. Isso é importante para nós. E ele encontrou essa palavra dentro do livro tibetano. Ele encontrou e passou a usar essa palavra para que todos entendessem esse Deus que estou falando, esse Deus aí, que é maior do que todos os deuses que vocês não conhecem. É o mesmo que Paulo fez. Se você ler o que está por trás do altar desconhecido, leia, se possível, de Dom Richard, Fator Melquisedeque. Você vai entender lá o Agnostéos, desconhecido Deus. Paulo, a história por trás desse altar é uma coisa linda. Há um milagre da parte do Todo-Poderoso por trás. Todos conheciam essa história. Então está narrada na Bíblia. Então você tem fontes auxiliares extra para te ajudar. Mas eu quero chamar a atenção é o seguinte: Paulo busca um ponto de contato em comum. Ele vai lá, Deus desconhecido. Ele constrói a sua pregação dizendo, esse Deus desconhecido aí, que vocês adoram, é o Deus que eu estou pregando. Mas falar de ressurreição de mortos para aquele povo que não cria na ressurreição, até entre os judeus tinha os que não criam na ressurreição, como os saduceus. Por isso que falaram que Paulo está louco. Isso é louco, muitas letras, para fazer som delirar. Falar em ressurreição é algo difícil daqueles dias de acreditar. Paulo pega um ponto comum para pregar o verdadeiro Deus, falar de Jesus Cristo. Sempre Jesus na pregação de Paulo, sempre terminava em Jesus Cristo. Aí vem aquela expressão de Paulo, porque a palavra da cruz é loucura para os que tem nada a ver com crente tem que ser doido. Para nós é o poder
Então não tem nada, eu tenho que ser louco. Você crê que eu for louco, não serve. Congresso para a loucura de Deus. Aqui não tem isso, graças a Deus. Ok? Compreendido até aqui? Vamos um pouquinho mais à frente, por favor. Revelação bíblica, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A questão de sentimento e experiência, irmãos. Todos nós temos que ter sentimentos, ter experiência. Todo mundo tem experiência. Só que a experiência ela é individual. Nem sempre a minha experiência vai ser a mesma sua. Ela pode servir para te inspirar, para te fortalecer. Mas a sua experiência tem que ser sua com Deus. Eu não posso interpretar a partir disso a Bíblia a partir de minha experiência pessoal, porque eu posso incorrer em interpretação errada. Estão propondo uma nova hermenêutica, dão um nome até de hermenêutica pentecostal, que deu até o que falar, inclusive até acho que retiraram esse livro das vendas da CPAD. Deu muita controvérsia com essa nova hermenêutica. Eu não vou adentrar sobre ela. Eu quero mostrar o seguinte: eu tenho a minha experiência, você tem a sua, é necessário, porque o movimento pentecostal é de experiências com Deus, experiência sobrenatural. Mas eu não posso pegar a minha experiência e fazer dela uma normativa para você. Eu não posso pegar a minha experiência e colocar como regra. Eu posso ler a Bíblia, mas não quer dizer que eu vá, eu posso interpretar, posso ter uma experiência pessoal ali, mas não quer dizer que ela tem que ser regra. E toda a minha experiência também tem que estar sujeita a uma coisa, a palavra. Aleluia. A palavra é o crivo principal. Não interessa, mas eu tive um encontro com Deus de uma forma tremenda e aconteceu no monte. Não quer dizer que você é só no monte que Deus vai falar. Não quer dizer que é só no monte que Deus vai se manifestar para você. Ah, mas Deus está exigindo. Então vá você, não está exigindo de mim. Vá você ao monte, para de querer levar os outros. Vá você. Se é lá que é o lugar que você tem um encontro com Deus, amém. Já tive que parar carro na BR porque eu estava falando mistério. Já fui gente que passou por mim dirigindo a cidade e me chamou de doido. Ao doido. Eu estava sozinho, glória, aleluia, falando em língua. É uma alegria que eu tive ali. Mas só no carro que o Espírito Santo vai falar comigo. Não é isso. Tem crente que ora a noite inteira andando. Amém. Mas regra, que você... não. Tem irmãos que ficam de joelho 4 horas, 5 horas, 10 horas a noite inteira. Amém. Para começar, eu gordinho, botou meu joelho, não aguenta, né? Amém. Isso não é regra. O princípio é orar a Deus, submeter-se a Ele. Oh, glória a Deus. Porque Jesus mandou ir entra no teu quarto. E lá você ora em secreto. É isso? Mas quer dizer que eu não posso orar então na igreja? Não posso orar em praça pública? Não posso orar... Não é isso. Está falando de intimidade com Deus, de momento com Deus, de outras coisas afins. Então, sentimento e experiência é um perigo na interpretação, irmãos. Irmãos, eu li um texto aqui, eu senti de Deus, sempre sente para os outros, né? Eu senti que esse texto está falando com você. Esse texto está dizendo que você tem que consertar. Abre a Bíblia aleatoriamente. Eu não vou dizer que em alguns momentos Deus até não falou por intermédio disso. Pela simplicidade das pessoas. Então, às vezes até cai no versículo lá e deu certo para a sua vida. Amém. Mas não é tirar a sorte, irmãos. Lembra das caixinhas de promessas? Hoje nem tem mais, né? Tem no celular. Só sai coisa boa ali. Não sai coisa ruim, não. Faz uma caixinha de maldição, então, e vai tirar. Só tem coisa boa. Nós temos que estudar, examinar, ler as Escrituras. Experiência é necessária. É necessário. Às vezes, irmãos, só abrir um parênteses aqui, vou contar uma experiência. Veja bem, alguém pode dizer assim: esse pregador não é pentecostal. Esse professor, ó, é só letra, está morto. Eu procuro, irmão, quando eu era mais jovem, eu queria ver a igreja da glória a Deus, aleluia. Hoje não. Hoje de maneira nenhuma. Eu quero que você saia mudado e impactado pela palavra. Aleluia. Essa é a minha vontade. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não pode agir de forma inusitada. Vou dar um exemplo só para vocês aqui. Vocês imaginam uma pessoa que nem eu, falando, ensinando sobre comportamento. Você fica sentado no púlpito ali o tempo inteiro, quase dormindo, às vezes até durmo, tá? Sentado ali, cochila, depois pega o microfone e começa a falar em língua. Peraí, meu irmão, o que é isso?
É um som de microfone? Dá um microfone para todo mundo então. A pessoa nunca não deu um glória sentado ali. Isso é estranho. Tá? Não sou coado, você é contra falar em língua pregando? Não. Mas eu não vou ficar o tempo inteiro falando em língua de maneira nenhuma. Eu estava aqui na plataforma da igreja, assumi a palavra e de repente senti um impulsionado do Espírito Santo. Peguei o pastor da igreja e ele saiu de mão dada comigo andando pela nave da igreja. Vocês querem ver anjo? Fique atrás de anjo, ao anjo da igreja andando. Deus desceu um Pentecoste aquele dia. Aí, o mais extraordinário, o principal, entreguei ele ao porteiro da igreja. Abraça teu pastor. O irmão caiu de joelho e foi lá confessar para o seu pastor as coisas que estavam acontecendo. Agora todo culto eu vou pegar o pastor e vou fazer isso? Experiência não é regra, é coisa esporádica, é coisas que acontecem. Estava no Paraná uma vez, uma cidadezinha do interior. O pastor falou assim, logo quando eu larguei do trabalho, fui fazer hora cedo, estava uma semana fora de casa, doido para ir embora, e ele falou, não, fica para dar um estudo na terça-feira, tinha pregado no domingo. Eu fiquei. Falei assim, vai que é um irmão que quer dar uma ofertinha para mim, né? Vou ficar. Mas que embora, vamos ficar. Fiquei. Terça-feira eu vou dar um estudo na igreja. Deus coloca no meu coração para dar uma oferta ao pastor. Meu Deus, peguei meu acertinho, estou indo para a obra, tem coisa para pagar. Dá uma oferta ao pastor. E pedi uma oferta para o pastor da igreja também. Vamos dar uma oferta para o nosso pastor. Ele está aqui, é minha, vamos ajudar. Ok. Na hora dando estudo, eu desço, chego numa irmã e falo para ela, não é para os outros. Deus pergunta para você, sua esposa foi embora? Você falou caridade para ela, né? Você vai ver mais tarde. Aí eu chego para a irmã e falo, Deus te pergunta, porventura tem faltado alguma coisa para ti até o dia de hoje? A irmã desabou e chorou. Eu voltei para a plataforma. Ninguém soube o que eu falei para ela. Eu falei para ela. Não foi para a igreja ficar sabendo. No final do culto, o pastor fala assim, obrigado aí pela oferta, foi muito bom. Você sabe quem é aquela mulher lá? Não, senhor, minha esposa. Ai, Jesus. Será que eu fui traído pelo sentimento? Fiquei assim, naquele momento deu um gelo. Ao pastor, já tem mais de 15 dias que ela mandou largar a obra. Ela não quer que eu fique na obra mais. Eu bati o carro da igreja e a igreja não vai pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar. Aí eu fui entender o trabalho de Deus. E ele não está mais naquela igreja, ela está melhor que eu digo no sentido maior. Servindo a Deus, fazendo a obra, porque Deus fala em nosso meio. Aleluia! Deus é aquele Deus que interage conosco. Interpretar as Escrituras não é te tornar uma pessoa tecnicista, frio, não. É melhor conhecedor da Escritura, é o melhor conhecer da Escritura para ensinar com clareza. Isso é fazer uma hermenêutica bíblica. Para isso, não para se enaltecer, para achar que é alguma coisa. De maneira nenhuma. Experiência. Mas essa minha experiência não é regra, não é norma, não vai ser aplicada para todo mundo. Sabe como eu recebi o batismo com o Espírito Santo? Depois de fazer um monte de tentativas das experiências que me ensinaram, eu dobrava o joelho e falava mas não era batizado. Já foram ensinados assim? Quem não faz isso, né, pastor? Se fez ano passado, né? Fala 20 aleluia, sem parar, só ser batizado. Não é assim. Já de madrugada buscava. E buscava, eu fiz voto, não ia. Da forma que Deus quer, irmãos. É do jeito que Ele quer. Mas um domingo, aí, aleluia de Deus. Mas um domingo de manhã, meu aniversário foi no sábado. Era festa de jovens, já atuava, era líder de jovens, um dos líderes, né? E eu me separar o diaconato.
Eu falei, não pode, não fale isso, eu não quero ser separado. É uma normativa da igreja, ok? Mas você não fala, você vai batizar? Não sou. Mas como não? Não sou. Não vou entrar na questão do batismo, se a evidência é eu falar em línguas, se não é, essa é uma outra questão, um outro assunto. Eu falei de manhã para Deus. Trabalhei sábado na cantina da igreja, ajudei na festividade dos jovens. Domingo eu quero assistir a manhã de estudo. Igreja, tem igreja nossa, não tem mais manhã de estudo não. Acabou esse negócio de manhã de estudo, jejum, acabou isso. Muitas igrejas nossas não tem mais isso. Mas naquele dia ainda tinha. Eu quero assistir, eu saí de cá e falei, Deus, que dá de presente, aniversário, batismo com o Espírito Santo. Eu não arredei o pé, só que é o seguinte, Senhor, eu não vou mais à frente, tenho vergonha, estou cansado, eu ensino, eu prego, toda vez eu vou lá e não sou batizado, não vou mais, só vou se alguém me chamar pelo nome. E o pastor estava pregando naquela manhã no estudo, e eu ali, conversei com todas as pessoas envolvidas, hoje eu não vou trabalhar, eu quero estar lá dentro, e fiquei no estudo. Daqui a pouco levanta, o pastor olha para aquele bando de, força de expressão, um bando de jovens, a turma de jovens, e fala para mim assim, você aí, professor da ETAD, vem aqui à frente, estou vendo uma coluna de fogo sobre sua vida. Dizem que eu saí correndo, até aí não me lembro, quando eu estava lá na frente, eu me lembro já, falando em línguas, e ele disse, o Senhor está te selando para o ministério da palavra. Minha experiência, mas não é regra para você. Ela não é regra, mas serve para te alicerçar na fé e acreditar que a promessa é para vós também. Isso é bíblico para vós. A minha experiência é minha, foi assim que eu recebi. Uma experiência pessoal que eu tive, assim como você tem a sua. Poderia falar muitas outras experiências. O que eu quero resumir é: toda e qualquer experiência tem que estar com o crivo da palavra de Deus. O crivo é a palavra, não há outro crivo a não ser a palavra. Assim como a revelação de Deus ela é progressiva, a interpretação também ela começa a vir de forma progressiva. Eu vou terminar só essa parte aqui, pastor, e nós já vamos sair para o lanchinho, né? Então tá bom, tem para todo mundo, né? Então, meia hora vai ser café? Meia hora pentecostal ou meia hora batista, né? Meia hora batista, viu? Então veja bem, Jeremias morreu acreditando que no final de 70 anos de cativeiro, já foi correr atrás da esposa, ele tá feio, hein? Que no final de 30 anos, de 70 anos de cativeiro, o Senhor restauraria Israel. Ele morreu acreditando nisso, ele profetizou. Deus falou comigo. Em dado momento ele chega e diz assim: ah, Senhor, tu me iludiste, meu Deus, iludido eu fiquei. Problema da vida ministerial. Isso é uma abordagem para um outro contexto, obviamente. Eu quero dizer o seguinte, para encerrar esse contexto nosso. Ele morreu acreditando que, no final de 70 anos, Deus traria de volta Israel, restauraria Israel em toda a sua plenitude. Morreu acreditando. É o que ele entendia da revelação que Deus deu. Porque você tem uma revelação de Deus, um profeta, tem a revelação do Senhor, mas ele não consegue ter toda uma visão periférica, toda uma visão à sua volta do que vai acontecer. Mas essa clareza, ela começa a vir aos poucos. Exemplo, está Daniel, 70 anos depois de cativeiro, lendo o profeta Jeremias, orando e perguntando. Já terminou os 70 anos, está velhinho, sobre 86 anos de idade, 84, 86, terminou os 70 anos, não estou vendo nenhum indício de restauração. Começou a orar. Eu quero entender, lendo o profeta Jeremias. Eu quero compreender. Eu quero ter um entendimento disso, Senhor. 21 dias ele ficou orando. Aí criaram agora o jejum de Daniel. Uma leitura equivocada da Bíblia. Ele propôs orar até receber de Deus uma explicação, uma interpretação. Se demorasse 30, 40, 50, ele continuaria orando. O jejum de Daniel, irmão, é bom para nós emagrecermos. Nós estamos mais fortinhos que nem eu aí, ajuda, mas não tem nada de místico. É triste ver misticismo dentro do nosso meio, no meio assembleiano.
Nós que deveríamos ser exemplo a toda a igreja pentecostal que existe aí fora, porque somos os pioneiros, estamos copiando modismos de lá. Isso é triste, é lamentável. Então 21 dias não é regra. Ele não estabeleceu 21 dias, vou orar para Deus me dar a resposta. Aí você tem a primeira mentira do Evangelho de Nicodemos. Você encontra ali, uma das primeiras mentiras, né? Tem a de Jó também, mas aqui você encontra mais uma. As hostes satânicas seguraram o anjo. Desde o início que você propôs, aplicou em seu coração, de buscar essa compreensão, Deus me mandou. Eu vim, mas eu fiquei preso por 21 dias. Fiquei preso. As hostes satânicas. Vai para Jó. Os filhos de Deus vieram se reunir com o Senhor. E Satanás veio no meio deles. Aí Deus pergunta: de onde vem Satanás? O que Satanás responde? Por que ele não respondeu? Vim lá dos quintos dos infernos. Porque não está lá. Eu sofro com isso, pastor. Esses dias eu falei lá para as irmãs que foi, acho que umas 5, 6 vezes já no inferno. Vai gostar do inferno. Quero vir no Camboriú, um monte de vezes. Aí eu falei assim: essas irmãs deveriam morar no inferno. Vai ficar lá na vez, não volta mais não. Vai gostar do inferno assim, lá no inferno. Aí volta com um monte de visão. Essas visões são aplicadas na igreja. Porque lá no inferno, isso aqui é moda, isso aqui é do diabo. Ah, você estava no inferno, viu? Você não estava, você estava. Um dia fizeram uma fila na igreja para mostrar quem estava e quem não estava no inferno, segundo a irmã. Eu não preciso ser doutrinado pelo inferno, não, irmão. A palavra de Deus está viva e eficaz no dia de hoje. É ela que é o fundamento da doutrina que nós precisamos. E não que alguém vá no inferno. Essa experiência, se não estiver embasada na Bíblia, não serve para mim. Não pode servir para ninguém. O diabo não está no inferno. Olha o livro de Jó, olha Daniel. Aí foi dada a explicação para Daniel. Daniel, não são 70 anos lineares. São 77. 70 vezes 7. Aí complicou. Aí vem a escatologia, 490 anos. Ah, é assim, senhor? É. Mas aí, primeiro, até o Messias, a morte dele, dá 69 semanas, 483 anos. Ah, é, Senhor. Mas, Senhor, e quando então vai restaurar? Daniel, calma. Aleluia. Vai dormir, vai descansar, porque é para daqui a muitos e muitos anos. Ele recebeu mais uma parte da revelação, mais uma compreensão progressiva. Aí vem Paulo. Aí ele fala da ressurreição. Daniel fala da ressurreição, achando que a ressurreição para a morte e para a vida era tudo no mesmo momento. Daniel termina assim, você lê lá, uns para a vida, outros para a morte. Você entende assim, é tudo ao mesmo tempo. Não é. Aí vem Paulo explicando. A primeira ressurreição é para a vida. Depois os perdidos serão ressuscitados no final da grande tribulação, que é para a morte. Bem-aventurados os santos que fazem parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Então, a revelação de Deus foi dada progressiva. Então, a compreensão hermenêutica também tem uma progressividade. É aos poucos. Cada um fala um pouquinho, vai se complementando. Por isso, essa unidade bíblica que temos, que nós denominamos Antigo e Novo Testamento, é um livro único, interligado. É o primeiro pressuposto para estudar a hermenêutica bíblica. A estudar a palavra, estudar teologia, o primeiro pressuposto é acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, revelada, inerrante e infalível. Quando eu creio assim, eu me deparo com algum texto de difícil entendimento, eu não vou ficar inventando explicação para ele. Eu vou entender que a minha limitação não me compreende, não me dá condições de compreender o texto. Vou buscar que alguém mais estudado, mais aprofundado me ensine. E assim por diante. Então, primeiro requisito, primeiro pressuposto, a Bíblia é a palavra de Deus. Não posso duvidar de descrever dela em nenhum momento em que eu estiver estudando essa santa e preciosa palavra. Ok? Mais um. Pode passar. Esse aqui é o clássico, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já viram isso já? Já prometo parar no horário, pastor, porque eu vi que vocês gostam do horário, tá? Já passei 1 minuto só, pastor.
Só segura um pouquinho, só isso aí, só já vamos tomar um cafezinho. Eu, por mim, suspenderia o café. Almocei bem, tomei café da manhã. Deixava para depois, para ninguém dispersar, ir embora. Veja bem, já ouviram os pregadores pregando, irmão, esse versículo? Você compra um carro financiado de 60 meses e coloca lá, posta todas as coisas que ele fortalece. Esse Deus me deu. Você coloca na sua casa, parece que virou um mantra. Virou um amuleto. Virou um amuleto. E aqueles pregadores, deixa eu ver um pouquinho de água. Aqueles pregadores. Você pode todas as coisas. Você pode ter o que você quiser nessa vida. E vai. Jesus Cristo nasceu de uma mulher zerinha. Jesus Cristo montou no jumentinho zerinho. Foi com a sepultura novinha. Você pode também ter tudo novo na sua vida. E profetizar carro, e profetizar, e vai embora. Você pode, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é assim? Isso não é bem verdade, irmãos. Paulo não está falando de conquistas. Paulo não está dando uma de Napoleão Hill, dando uma de confissão, de palavra positiva. Não é isso que Paulo está ensinando. Aí pega os contextos, pega o parágrafo. Paulo está falando da sua vida. Aprendi a passar fome, aprendi a andar nu, aprendi a ter o que comer e a não ter o que vestir, sofri naufrágios. Ele vai relatando tudo isso e conclui dizendo: no tocante a isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar fome, eu não vou negar a fé. Posso passar dificuldade, não vou negar a fé. Posso enfrentar lutas e mais lutas. Eu posso vencer, porque Cristo é meu Senhor. É isso que está ensinando. Deus abençoe. Glória a Deus. Evangelista irmão William. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus, né? Poder sentar, Pai do Senhor. Deus continua abençoando cada um de nós. Vamos testar aqui se vai dar certo agora. Glória a Deus. Obrigado. Agora fica melhor um pouquinho para a gente. O que nós estamos falando ali, irmão, está dentro aqui do conteúdo da apostila. Obviamente não dá para pontuar tudo de forma mais profunda, mas é para a gente ter uma noção geral, conhecer um pouquinho. Inclusive essa parte aqui está dentro do livro que eu e o professor Jonas Mendes estamos terminando, sobre a hermenêutica e o método que nós usamos, histórico gramatical. É muito bom a compreensão, como eu disse, de modo geral, de crentes em geral, não só aquele aluno que tem uma leitura melhor, que estuda, faz teologia, faz outra faculdade, mas eu quero que o crente simples, como eu disse, só reiterando, também tenha acesso à interpretação da Escritura. O crente simples, que eu digo assim, o crente que está no interior, o crente que não tem muito acesso a leituras, a livros, que ele possa compreender de forma clara as Escrituras Sagradas. Nós vamos até 17h20, para dar tempo de ir em casa, voltar e não ter atraso à noite, tá? E vamos deixar um espaço para perguntas depois, penso que podemos deixar à noite ou amanhã cedo, para a gente responder algumas perguntas que forem feitas. Quem não puder responder, temos mais pessoas para nos ajudar aí também. Ok? Nós paramos aqui, falamos de Paulo, Filipenses 4:13, né? Posso todas as coisas que me fortalecem. O contexto no versículo 10, versículo 11, 12. Então você tem ali o que ele está falando que não pode, conforme terminamos. Ok? Vamos ver mais uma questão de simbologia. Estou pegando os pontos mais, que eu considero mais essenciais para entendermos. Símbolos na Bíblia. Inclusive, a gente fala sobre isso, figuras de linguagem aqui na sua apostila, na página, a partir da página, acho que 8, deixa eu ver aqui, 12, figuras de linguagem. Aqui a gente fala um pouquinho das figuras de linguagem existentes. Usamos aqui os 4 principais, colocamos aqui. Uma delas é símbolo. O símbolo é algo muito comum na Bíblia. A Bíblia é rica em simbologia, isso é verdade, mas cometemos alguns equívocos quando queremos
estabelecer um símbolo como se ele fosse universal em toda a Bíblia. Não é bem assim. O que vai determinar o contexto do símbolo, o significado do símbolo, melhor dizendo, é o contexto em que ele está inserido. Eu posso pegar uma palavra, ela pode ter vários significados, mas ali dentro do texto inserido, que faz parte do seu contexto, vai ter um único significado. Pode ter várias aplicabilidades, mas é um único significado. Então é muito importante entender isso, porque senão nós começamos a ver símbolos onde não existe. A gente começa a ver uma simbologia em tudo. Exemplo, o azeite. A gente vê às vezes pregações de pessoas que pegam lá uma pregação temática e vai citando de Gênesis a Apocalipse azeite como símbolo do Espírito. Não é. Não é em toda passagem da Escritura que o azeite é símbolo do Espírito. Obviamente, eu não estou dizendo que o azeite não simboliza o Espírito Santo. Mas na Bíblia, o azeite vai simbolizar o Espírito Santo quando o contexto assim o determinar. Do contrário, não. Exemplo, a passagem da viúva que teria seu filho vendido como escravo. Lembram? Ela tinha um pouquinho de azeite. O azeite multiplicou. Lembra disso? As pessoas pegam ali, o azeite vai multiplicar, falando do Espírito Santo, vai dar em quantidade maior na sua vida, vai crescer, e vai isso, aquilo, outro. E começa a pregar, e várias pregações bonitas, até comoventes, mas ali não simboliza nada a ver com o Espírito Santo. Ali é apenas azeite mesmo. Algo muito usado em Israel, muito comum, tinha o seu valor, inclusive monetário, e fez um milagre na vida dela. Tinha muitas outras viúvas também com filhos. Não houve milagre. O filho foi embora como escravo. Inclusive, era uma forma determinada pela própria lei dada a Israel. Morre alguém, não pode pagar a dívida. Aí você vai para uma fonte extra bíblica. Flávio José diz que aquela mulher era viúva daquele homem que tratou por nome Obadias, não o profeta, que cuidou de 100 profetas no tempo que Acabe e Jezabel perseguiram os profetas de Deus. Lembra do episódio 100 profetas numa cova? E aquele homem tratou com pão. Se for assembleando esses profetas, comeram pão, hein? E pão e água. E ele morreu, a dívida ficou. E agora não tinha como pagar os credores. Isso é uma fonte extra bíblica de Flávio José. E a mulher ficou indignada, tanto é que ela diz: olha, meu marido, teu servo, era homem fiel a Deus, era homem fiel ao Senhor, tinha fidelidade, deu testemunho do marido, e aconteceu um milagre na vida dela, certo? Mas ali nada tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Eu não posso usar os símbolos e achar que tudo tem que simbolizar aquilo. Não, de maneira nenhuma. Exemplo, Salmo 55. O azeite ele aparece como símbolo de falsidade, de lisonja. O Espírito Santo tem essa característica? Nunca. Está vendo? O que vai determinar o símbolo é o contexto que está inserido. O significado do símbolo é o contexto. Se eu falo manga nesse momento, você pode pensar um monte de coisa para manga, a palavra manga, não pode? O que vai determinar qual manga que eu estou me referindo, que é a manga do paletó, a manga da camisa, a manga do vestido, e assim por diante. Não é isso? Pode ser uma manga fruta. Então, mas quando eu ponho ela dentro de um contexto, já isolada é manga. Manga o quê? Não sei. Mas dentro de uma frase, dentro de um texto, que é o seu contexto, vai ter o significado para quem diz: a manga está rasgada. A manga está doce, obviamente, não é a manga da camisa. Certo? Veja bem o Salmo 55. Versículo 21. O azeite é símbolo de lisonja. Olha só o que diz o Salmo 55, verso 21. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. O que tem a ver o azeite com o símbolo do Espírito? Nada. Então precisa, ao ler a Escritura, determinar o símbolo. Não é um símbolo universal. Determinar o símbolo pelo contexto inserido. Tá? Hoje a gente vê, por exemplo, a arca é o símbolo da presença de Deus. Amém. É o símbolo da presença de Deus no culto israelita. Simbolizava a presença de Deus. Mas isso não justifica eu trazer para dentro do culto, da liturgia, uma arca da aliança,
uma cópia como símbolo da presença de Deus. Não significa isso para nós. Não tem nenhum significado no cristianismo a Arca da Aliança como símbolo da presença de Deus. Mas teve na religião judaica, teve o seu significado. De fato, era muito mais do que um símbolo, né? De fato, ali representava mesmo a presença de Deus para o culto israelita, ok? Vamos adiantar um pouquinho. É muito importante, dentro da hermenêutica de forma geral, nós conhecermos o que é prescritivo e o que é descritivo. Prescritivo é como uma receita médica. O médico te dá a receita e prescreve alguns remédios para você usar, ok? A Bíblia também, há passagens que é apenas descritiva, não é normativa para nós, não serve para nós. Há textos que é exclusivamente para Israel, está descrevendo, é uma prescrição para Israel, mas não é para a igreja. E hoje você tem alguns cultos que, não estou a criticar os cultos em si, mas sim a forma hermenêutica de interpretar as passagens, que se você for dar atenção a tudo que o pregador manda você fazer, você faz uma aeróbica dentro da igreja. Vira para lá, vira para cá, levanta a mão, ergue o pé, segura, pisa na cabeça do diabo. E vai o crente erguendo o pé, no meio da igreja, batendo o pé, pisando na cabeça do diabo. Meu irmão, isso não é pregação pentecostal, muito menos assembleiana, infelizmente. Veja bem, que interessante observar. Onde colocares a planta do teu pé, o que vai acontecer? Será vosso. Acredita nisso? Hoje eu já pisei no hotel, já pisei lá no Balneário Camboriú, já pisei aqui na igreja. Cadê o pastor? Né? Pus a planta do pé aqui na igreja. Conta para ele não, tá? É meu. Já andei no carro do pastor Adilson. Vou pegar para mim, é meu. Você imagina se isso pega, meu irmão? Onde você pôr o pé é seu? Hã? Você não quer que eu vou lá não, né? Então não é assim que funciona isso. Ali Deus está dizendo especificamente para a nação de Israel. Olha, até onde você vai entrar, onde você conseguir pisar vai ser teu, que é a promessa de Deus para Israel. Tem nada a ver eu pegar isso para mim e ler o versículo sozinho, isolado, e começar a pregar na igreja. É teu, pisa o pé, é teu. Pensou seu camarada inventar de pisar na minha esposa, que é bonita para danada? Pensou, ela é linda. Vai ter problema, né? Então isso não funciona, isso não é verdade, irmão. Isso é modismo. A igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja madura, uma igreja centenária. Ela não pode dar vazão a esses modismos. Você tem que entender, não, isso aí não está certo não, pregador. Isso está errado. De maneira nenhuma. E quando o pregador tem uma igreja madura e começa a inventar essas coisas, ele fica lá, olhando para a cara dele. Fica olhando lá e fala, que igreja fria, que igreja não dá glória a Deus. Mas claro, dá glória a Deus com umas coisas dessas. Às vezes até escapa glória a Deus fora do tempo, mas tudo bem, um ou dois vai lá. Mas dá glória a Deus por coisa errada, por coisa que não é verdade. Seguindo esse exemplo, nós temos muitos outros nas Escrituras que não é para ser interpretado desta forma. Eu preciso entender o que é descritivo, apenas descreve uma história. Está narrando, descreve uma narrativa. Exemplo, você tem aos montes nas Escrituras. Vou dar um exemplo de Jesus. Jesus fica enfurecido, transformar a casa do seu pai em casa de negócio, derruba as mesas, expulsa os cambistas, pega os arroz lá e começa a girar. Não bateu em ninguém porque correram. E isso vai ser aplicado hoje. Eu como obreiro, você como crente, sair onde vende essas barracas nas igrejas, derrubando tudo, fazendo, não, de maneira nenhuma. Jesus não está instruindo ninguém a fazer isso. Ali está descrevendo um ato de Jesus mediante uma situação, uma circunstância daqueles dias. E você vai encontrar também, muitas vezes você encontra expressões, raça de víbora, não está ensinando eu a xingar, não está ensinando eu a chamar os outros de esses nomes, de maneira nenhuma. Podemos pegar textos mais complexos na Bíblia também, que está descrevendo uma situação, está descrevendo toda uma narrativa bíblica. Eu não posso interpretar
Eu vou dar um exemplo descritivo. Mais um exemplo na Bíblia. Você tem lá, por exemplo, o Saul consulta a feiticeira de Endor. A pitonisa lá, lembra? Isso ali, a Bíblia descreve o acontecido. Duas coisas ali para prestar atenção. Primeiro, a Bíblia não está dizendo que o espírito de Samuel ergueu-se da terra. Ela não está dizendo isso. Ela não está ensinando isso, melhor dizendo. Ela está relatando aquilo que a feiticeira disse estar vendo. Veja um homem. E vai descrevendo. Por quê? Porque a Bíblia já prescrevia não consultar adivinhos, não consultar feiticeiros. Já tinha uma prescrição para isso. O próprio Samuel combateu todas essas coisas que estavam acontecendo em Israel. E agora, depois de morto, ele vai dar ouvido a uma invocação de morte? Então eu tenho que concordar com o espiritismo, com outros meios de ocultismo que invocam mortos. Então você tem uma narrativa descritiva do que está acontecendo. Não é uma ordem. Nós temos que seguir uma prática que a Bíblia está ensinando como verdadeira. Por exemplo, os judeus, os hebreus entrando em Canaã, matando aquelas pessoas, os cananitas, os cananeus, matando criança. Não está ensinando nunca que nós devemos fazer isso. Inclusive por interpretar errado as escrituras, que os norte-americanos, quando a América foi ser colonizada, mataram-se muitos índios, atribuindo aquela terra como a nova Canaã. Olha como que atrocidades foram cometidas, achando que era o novo povo de Deus, a nova Canaã, e vamos matar esses pagãos, assim como os judeus mataram lá em Canaã. Então nós temos que entender que ali é uma narrativa, embora houvesse a ordem dada por Deus para o povo de Israel, unicamente para Israel, não é para nós, igreja. Tem muitas outras passagens bíblicas que nós poderemos estudar a parte e mostrando para entender o que descreve, o que prescreve, o que é norma e o que não é norma, o que é para Israel, o que não é para Israel, o que é para Israel, o que é para a igreja. Aqui tem coisas que é específica para a nação de Israel, nunca foi para a igreja. Nunca foi obrigação da igreja. Circuncidar, por exemplo, é para o povo judeu. E os adeptos do judaísmo também faziam. Mas nunca foi para a igreja de Jesus Cristo. A mesma coisa você vai encontrar sobre outros elementos dentro da lei, nunca foi para a igreja. E assim por diante. Então é bom entender o que a Bíblia está descrevendo, o que a Bíblia está prescrevendo para nós. Paulo era muito sincero, irmãos, quanto a isso. Paulo tinha uma sinceridade naquilo que Deus dizia e o que ele dizia. Quando ele não tinha uma resposta da parte de Deus, olha, digo eu, não o Senhor. Ele é bem claro, digo eu, não o Senhor. Dá um parecer, porque ele não tinha instrução direta. Eu quero ver um exemplo na Bíblia, muita interpretação errada de Coríntios 7, 1 Coríntios 7, sobre a questão, a falta de entendimento, uma questão pequenininha de falta de compreensão. Se alguma mulher tem marido descrente e ele continua querendo morar com ela, não o deixe. Ou não o deixe foi interpretado muitas vezes pelo seguinte: não mantenha nenhum tipo de relacionamento conjugal com esse marido que não é crente. Quantos problemas já ocorreram na igreja por causa da interpretação equivocada? Não o deixe significa não o abandone, não largue dele. Uma tradução mais atual vai dizer: não se divorcie dele. Ele não é crente, quer continuar morando com você, continue casada, não largue seu marido. E quantas mulheres foram ensinadas errada a não manter relação com o seu marido, nenhum tipo de relação conjugal, porque a Bíblia está dizendo, interpretação equivocada. Então a importância da leitura correta para fazer uma interpretação correta é muito importante, é muito necessário. Ok? Vamos lá um pouquinho. Os textos proibitivos na Bíblia, por exemplo, há muitos textos proibitivos na Bíblia que está ligado a costumes culturais, a circunscrito a um momento da história, ao momento em que está acontecendo, não é para estender para a igreja. Tem pessoas que procuram a Bíblia, irmão, como se fosse um manual de proibições. Sai procurando um monte de coisa para poder ficar trazendo proibições para a igreja. Vou dar um exemplo aqui. Há tempo atrás eu estava no estado de Rondônia. Eu não ia falar o estado, acabei falando. E na igreja aconteceu de um presbítero pedir para disciplinar uma irmã, porque a irmã fez o megarresto, né? Aquele cabelo,
Colocou o cabelão trançadinho, trabalhou duro para conseguir colocar aquilo lá, estava na moda, era bonito. Ela queria ficar um pouco mais bela, natural, nada de errado. O presbítero convocou para a reunião, e eu fiquei defendendo a irmã, outros tentando defender, e mais alguns não, está escrito na Bíblia, a mulher não pode usar tranças. Pega um texto da Bíblia isolado, não aplica o contexto que está sendo escrito aquilo e faz essa proibição da irmã. A irmã cuidava de filhos, solteira, divorciada, largada do marido, crente, servia a Deus, regia na igreja, e eu lutei para não fazer isso também mais alguns. Por fim, o pastor teve que ceder a pressão, excluiu a irmã, disciplinou, um termo mais moderno, bonito, disciplinou a irmã. Ela foi chorando, perguntando: o que eu faço? Eu falei: olha, na atual circunstância não é pecado, mas para o bem, tira então, você não use mais, Deus vai te abençoar. E hoje ela continua uma bênção na igreja, casada. E esse acusador caiu do teto, fora da igreja. Olha para você ver a situação. Legalismo extremado, zelo extremado com coisas desnecessárias. Pega uma passagem sem entender o real contexto, o real significado, sem procurar compreender ainda por cima, e faz uma exegese, coloca a sua ideia no texto, não é exegese, coloca a sua ideia no texto e quer doutrinar a igreja por isso. Aí são criados um monte de proibições. Só quem sofre mais são as mulheres, né? Os homens, uma hora usa paletó para cá, outra hora para lá, outra hora é o slim. O slim não dá para mim, né? Claro, né? Agora é o slim. Você nem entra aquele negócio do slim. Aí, os homens podem tudo, as mulheres é um monte de proibições. Só que um dia eu vou para burca então a mulher de uma vez. Fala que nem, só fica os olhos de fora. Porque lê passagem na Bíblia procurando proibições. Procurando proibições. A Bíblia não é um manual de proibições, não é um manual de regra, não é para isso, gente. A Bíblia é um manual de conduta, de fé, a palavra de Deus revelada para nós, para trazer vida. Então precisa distinguir essas coisas para não sair criando doutrinas que não são bíblicas. Avançando um pouquinho, essa dificuldade se dá por alguns motivos, lacunas existentes. Nós temos algumas lacunas entre nós e o texto. A lacuna temporal, a Bíblia está séculos distante de nós. Temos essa lacuna já existente, esse distanciamento. Está longe, costume de fé. Você sai daqui de Santa Catarina, você vai para outro extremo do estado, você vê diferença no comportamento das pessoas. Tem hábito, estamos falando do Brasil. Agora imagine você analisar os povos bíblicos dentro do seu ambiente cultural. Ao distanciamento nós estamos de lá. Então segue esse distanciamento contextual, distanciamento cultural, distanciamento linguístico, distanciamento autoral. Os autores estão mortos. Os autógrafos, os que escreveram, estão mortos. Eu não posso perguntar. Não tem como, Pedro, o que você queria dizer aquele negócio lá sobre palavras difíceis de entender que Paulo escreveu? O que você quer dizer com aquilo? O que você quer dizer, Paulo, sobre esse espinho na carne? Não tem, a Bíblia silenciou nisso, não falou o que é, não tem que inventar. Eu vou orar para Deus revelar. Deus não vai revelar aquilo que não está na Escritura. Não vai revelar, de maneira nenhuma. O Espírito Santo não se contradiz. Ele não vai pegar a Escritura e revelar alguma coisa que não seja, já esteja revelada nela. E o texto é bem claro no caso do espinho na carne. Foi colocado nele, Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Pronto, tá bom. Foi dito para ele: Paulo, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pronto, chega, não fala mais nisso. Acabou, não tem que ficar buscando. Não vai ter revelação, você vai ter revelamento, mas não revelação. Essas passagens das Escrituras. Então precisamos estar atentos, buscar entender aquilo que está revelado. Se alguém fala aqui, vai começar às 7 horas começam o evento, mas 7 horas da noite ou do dia, eu posso perguntar a alguém, mas lá você não tem como perguntar nada. Pedro, Paulo, Tiago, o que você escreveu sobre isso? Tiago, por que você escreveu essa questão de obras e Paulo falou de fé? Me ajuda a entender isso aí. Você precisa analisar o contexto, entender para quem Paulo escreveu, para você compreender. Não tem como você perguntar para Pedro, para Tiago,
Ah, mas o Espírito Santo não revela? Claro, o Espírito Santo ilumina o texto bíblico, te dando compreensão. Isso ele vai fazer. Mas nem tudo que está na Bíblia é para eu e você saber. Não vamos saber. Eu não sou melhor do que Daniel, não sou melhor do que João, não sou melhor do que ninguém desses profetas. Tem coisas que estão ocultas. Aí nós temos que ser sinceros com Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a nós, o culto pertence a Deus de ponto final. Aí eu quero saber os mistérios dos 7 trovões. Aí vai cair no caso do leão de Jesus, né? Revelando coisas além daquilo que está nas Escrituras. Ok? Além dessas lacunas, nós temos, o Pedro disse, né? Os indultos torcem para a sua própria condenação. Contexto literário. Que nas suas palavras nós falamos. Compreensão do texto desse ambiente histórico-cultural que nós temos que procurar aprender. Eu preciso entender o contexto histórico, a época que foi escrito. E eu preciso saber o seguinte, irmãos. A instituição religiosa não é infalível na interpretação. Não é infalível. Nós temos o caso do catolicismo que prevaleceu muito tempo as interpretações bíblicas. Era eles que interpretavam e acabou. O que eles falaram era dogma de ponto final. A interpretação da igreja tem autoridade divina somente enquanto estão em harmonia com as Escrituras. O que passou disso não tem autoridade. Alguns princípios de interpretação, quando estudamos a regra de hermenêutica, a gente aprende os princípios gramaticais, os princípios históricos e também princípios teológicos. Eu não posso abandonar o trabalho árduo de grandes homens que pensaram para escrever aquilo que eu prego hoje sobre a Trindade. No ano 325, acerta-se a divindade de Jesus no Concílio de Nicéia. Hoje eu prego que Jesus é Deus. Hoje eu entendo ao ler as Escrituras, porque eu fui instruído por alguém que recebeu de outrem, eu ensino que Jesus é Deus. 380 discute a questão da divindade do Espírito Santo, e mais à frente, outros concílios acabam de firmar a questão. Foram séculos para formar o conceito da teologia da Trindade. E eu digo que não preciso de teologia, eu desprezo essas pessoas que estudaram, que pensaram por mim. Hoje você prega arrebatamento da igreja, pré-tribulacional, prega os 7 anos da grande tribulação, alguém pensou por nós. Então não posso desprezar o que esses homens fizeram em prol do Evangelho, em prol da doutrina bíblica, para trazer o conhecimento que nós temos hoje e pregamos em nossas igrejas. Ok? Para nós encerrarmos essa parte aqui, nós vamos passar uma sessão de slide e vamos terminar no horário para dar tempo de entrar, tomar banho e voltarmos para a noite, para começarmos no horário. Veja bem, quando eu quero estudar determinada passagem da Escritura, eu vou pensar em um livro, uma epístola, um livro. Eu vou determinar quem escreveu, identificar a autoria desse livro. E na autoria, então ele não vai dizer uma coisa aqui e outra lá para se contradizer. Você identificou quem é o autor, você passa a identificar o autor. Muitas vezes não é tão claro nas Escrituras quem é o autor. Aí você precisa recorrer a quê? Àqueles que estudaram com os princípios históricos teológicos, ver o que disseram acerca disso os pais da igreja. Você vai voltando no tempo até chegar nas fontes mais próximas dos apóstolos. Você vai, como? Através de livros, literatura. Vão buscando. É igual conhecer costumes dos tempos bíblicos. Tem um livro da CPA, tem uso de costumes dos tempos bíblicos. Vestimenta, casa, roupa, vestimenta, claro, é uma coisa. É como andava, como se vestia, como se portava, apto alimentar, como se comportava na sociedade, como era o casamento, como era a questão da maioridade. Uma série de coisas que te ajudam a entender melhor o pano de fundo do bíblico. Você passa a compreender melhor esse pano de fundo, esse contexto que está inserido, esta narrativa, a história bíblica. Onde se desenvolveram. Por exemplo, o Novo Testamento está dentro do mundo greco-romano, a cultura grega era muito forte, é muito influente, há muitos, tanto que a Bíblia, o Novo Testamento é escrito em grego. Então, algum simbolismo, algum significado mais profundo da palavra, eu me remeto ao significado segundo os gregos entendiam. É para isso que preciso ter pessoas que já estudam essas línguas, que são versados nela e trazem para nós o significado através de dicionários ou comentários que vão nos auxiliar. Então, o autor, quando escreveu, qual foi a data que foi escrito? Que época foi escrito? Gálatas, por exemplo. Possivelmente Gálatas foi escrito antes do concílio de Atos 15.
Porque Paulo não faz menção na resolução tomada em Atos 15. Por ele não fazer menção, é provável que tenha sido escrito antes de Atos 15, do concílio que houve em Jerusalém, primeiro concílio, para resolver o problema que estava acontecendo na igreja, para estabelecer o que seria cobrado dos gentios. Onde escreveu? Qual lugar? Você observa que você tem escritas bíblicas de vários lugares, das prisões, como Paulo escreveu. Você tem escritas compostas, narradas e escritas em épocas de reinados. Você conhece a época dos reis de Israel, da época dos juízes. Para entender essa época que foi escrita ajuda muito a compreender, por exemplo, os ditos juízes na terra. Não tinha rei ainda. Foi depois de Josué. Então você olha aquelas histórias acontecidas ali, você começa a entender que não tinha ainda um líder geral sobre todas as tribos. Depois da morte de Josué, o povo ficou desperto, cada um fazia o que bem queria. Deus suscitava juízes de vez em quando para atender a necessidade. Aí o povo voltava para o erro e vinha castigo de novo. Então é bom compreender esses contextos, acontecimentos. Ok? O que foi escrito? Qual o conteúdo escrito? Por que escreveu? Qual a motivação de escrever? Você vai encontrar Paulo escrevendo aos Coríntios dando resposta a perguntas que foram feitas e problemas que foram relatados a Paulo. Ele escreve dando uma resposta. Essa foi a motivação. Você vê a segunda carta aos Tessalonicenses. Qual o motivo dela ser escrita? Dá explicação. Muitos achavam que Jesus já tinha voltado, porque estavam passando por luta. Paulo explica acerca da segunda vinda visível de Cristo. Então dá uma explicação sobre isso. Então a motivação de escrever foi essa. Isso é necessário nós compreendermos, que ajuda a entender melhor o texto bíblico. Ok? Para quem escreveu, qual foi o destinatário e que ocasião, o contexto inserido. Veja bem, na questão das traduções, a gente poderia falar de várias traduções ali, mas vamos agilizar. Nas traduções, professor de escola dominical. Inclusive, a escola dominical tem dito, porque aprendi de outro, que é a última fronteira da igreja. Estava participando de um evento em Campo Grande, em determinado setor, e o pastor da igreja, ele disse naquele dia, eu nunca esqueci, já tem alguns anos, a escola dominical é a última fronteira da igreja. Uma igreja que acabar com a escola dominical, ela ruir, aí a igreja perdeu a sua guarnição de ensino sistematizado. Porque muitos locais, irmãos, o único ensino que ainda tem é só o da escola dominical, 1 hora por semana. É o único local que tem. Por isso, ele diz, é a última fronteira da igreja. Não podemos perder ou enfraquecer a escola dominical, precisa ser fortalecida cada vez mais. Porque ela ensina, ela evangeliza. Ela é atuante na sistematização das doutrinas bíblicas. Pois bem, e o professor precisa ter Bíblias em versões diferentes. Hoje saiu uma Bíblia muito boa, chamada NVT, Nova Versão Transformadora. Tem a Bíblia, a Nova Almeida Atualizada, que está sendo um show de Bíblia de tradução. Muitos estão usando essa Bíblia, inclusive a revista do Claudio Loura, antes dessa, acho que anterior, ela veio com muitas citações da Bíblia Almeida Atualizada. Uma Nova Almeida Atualizada, muito boa, muito útil. Ajuda a compreender textos que não estão tão claros na tradução que nós temos. Eu poderia, não vou falar sobre o processo de tradução. Tá? Nós temos a tradução formal, a tradução chamada de equivalência dinâmica. Por equivalência dinâmica, trazer um texto mais claro, mais atual para você. Mas que você possa, com palavras atuais, que você possa entender. Isso não diminui a autoridade nem a inspiração das Escrituras. Todas partem da mesma fonte, as cópias existentes. Aí o processo de tradução vai fazer a diferença. Então ela ajuda na compreensão. Pega um exemplo aqui. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Pronto, você leu isso aí. O que você entendeu? Para começar, os meninos não sabem o que é cisterna. Pergunta para a criança o que é cisterna. Não sabe. Não conhece cisterna. Nós conhecemos. Nós tivemos cisternas. Tivemos privadas, de fato. Nosso menino de hoje não conhece isso. Foi feito, não sei se é brincadeira, se é sério, parece que até o leite achocolatado dos Estados Unidos tinha vindo dos Estados Unidos, criança que achava que a vaca dava leite marrom.
São realidades diferentes, realidade totalmente. Agora os meninos entendem muito bem o seguinte: você está com um problema de computador em casa, de smartphone, não sabe usar, chama o menininho de 4 anos, 5 anos e vai te ensinar. Isso ele entende. Então você lê esse texto aqui na corrigida, não entendeu nada. Você pega a Bíblia na linguagem de hoje, seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Ficou claro ou não ficou? Bem mais claro. Sacie os teus seios em todo o tempo e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Na atualizada. Que ela cerque você com o seu amor e que seus encantos sempre o façam feliz. Não ficou mais claro? Então nós temos que ter nossa Bíblia, que usamos nossa liturgia, mas é muito importante ter ela de forma que você possa estudar em casa uma versão diferente. Ok? Só esse exemplo aqui para nós já ir passando para o término. Vamos aqui, pegar outro aqui. Esse aqui de João 14. Jesus disse assim, da casa do meu pai de morada, e se eu for preparar-vos lugar, voltarei para vós. Espera aí. Se eu digo para alguém, você vai hoje no evento da escola dominical? Se eu for, eu te aviso. Você está dizendo que pode não ir. Vocês irão voltar aqui hoje às 19 horas? Ih, só um. Manda passagem de volta, pastor. Vocês irão voltar às 19 horas? Amém. Agora comprometeram. Ok? Então veja bem. E se eu for? Quer dizer que Jesus não vai, então? É se eu for? Aí você pega a Bíblia da Ara, ao meio da revista atualizada. Olha só. E quando eu for? Dá mais clareza ou não dá? Por isso a comparação de versões é importante. Olha outro exemplo aqui, Isso aqui é bom para desmanchar. A gente agora quer fazer tatuagem, quer fazer isso. Jesus tem na coxa dele tatuado: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Dá uma desviadinha para fazer tatuagem, Jesus pega. Né? Está escrito, Jesus não tem lá? Está escrito lá. Jesus tem, vai fazer tatuagem. Agora, quem tem, irmão, que fez a foto, também não tem nada com isso também, quem quer fazer não, porque o pastor de vocês não sou eu. Mas eu quero dizer o seguinte: usar isso aqui é forçar o texto. E na sua coxa tem escrito rei esse nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Na Bíblia contemporânea vem diferente um pouquinho, que ajuda a entender melhor. E no manto sobre a sua coxa tem escrito, no manto, tecido, as vestes dele, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não na sua coxa, não é nela. As traduções diferentes eu gosto demais, ajuda muito. Olha aqui, Isaías 64. Trapo de imundícia, todo mundo já conhece. O que é trapo de imundícia? Às vezes nós pecamos, né? Quem gosta de falar, isso é imundícia. O filho, irmãos, pede perdão, vamos corrigir nossa linguajar. Trapo de imundícia eram os panos menstruais, as mulheres usavam. É isso que é trapo de imundícia. Aí eu estou lendo na Bíblia aqui, trapo de imundícia. O que é isso? Não sei. Isaías 64, mas lá na Bíblia, a nova tradução, você encontra. O que está escrito ali? Tradução. Não, Novo Mundo não. Novo Mundo é termo de Jeová. Eu esqueci agora. Livro Metodista? Obrigado. Livro Metodista, correto. Roupas de menstruação. Pronto, ficou claro. Todo mundo entendeu. É isso então que é a minha justiça própria, minha autojustiça. Ok? Fechando. Para nós fecharmos aqui, vendo esse versículozinho. Bom, vamos passar isso aqui, deixa isso aqui para lá, porque nós não. Vamos passar porque nós não fizemos tudo correto. Encerramos aqui, tá bom? 5h20, em ponto, pastor. Pontual, viu? Irmãos, Deus abençoe vocês. Voltaremos depois. Eu vou dar um espaço para perguntas. A gente pode fazer isso amanhã cedo ou à noite, para a gente dialogar, perguntar o que a gente puder ajudar. Pode vir para cá, pastor. Agradeço muito a presença de todos. Foi um prazer estar aqui nesses momentos com vocês. Amém. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Às 19 horas nós estaremos reiniciando este seminário. E 19h30 nós queremos já passar para o pastor
para que ele possa continuar nessa ministração. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esta tarde gloriosa que nós temos aprendido de Ti. Senhor, toma nas Tuas mãos a cada um dos Teus filhos, nos leva, Senhor, a Tua paz e nos traz a noite, Senhor, para que nós possamos continuar participando deste grande banquete, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, nós pedimos a Tua bênção e já te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Hoje às 19 horas nós estaremos aqui já unidos para aprendermos com o Senhor. Que Deus os abençoe.